Queridos irmãos e irmãs, quero acolhê-los uma vez mais. Sejam todos bem-vindos a esta Basílica Santuário que os acolhe de braços abertos. Para nós é uma alegria tê-los aqui todas as quartas-feiras. E saibam, vocês são corajosos, porque o frio que está lá fora, poucos são os corajosos que conseguem sair e vir fazer o encontro com o Senhor. São aqueles que realmente têm um propósito firmado com Deus e aqui estão. A liturgia de hoje nos é proposta um profundo diálogo da presença do medo em nossa vida e a poderosa intervenção de Deus. Na primeira leitura nós vemos a questão de Agar com o seu filho Ismael, que foram então para o deserto a pedido de Abraão. E no meio do deserto, chegando lá, se depararam com uma situação de desespero. A água acabou, o filho iria certamente morrer, a mãe chora, deixa o seu filho à parte embaixo de uma árvore que também chora. E é nesse abismo de angústia que a voz de Deus se faz presente, não para condenar, mas para abrir os olhos de Agar e revelar a providência de Deus, dizendo: ali está um poço d'água para saciar a sede do seu filho. Da mesma forma, no Evangelho nós vimos que os demônios que dominavam aquela região se mantinham isolados para aterrorizar. Então, o que nós podemos concluir? Que o medo só nos aprisiona. Ele nos gera aversão, ele nos impulsiona ao fracasso, ele nos paralisa. Mas Deus se manifesta como o libertador para acabar, para dizimar com aquele medo. E hoje, diante desta liturgia que fala do medo e da providência de Deus, eu quero falar com você sobre o medo. O medo é uma palavra tão pequenina, mas que tem um significado imenso. Todos nós temos medo. Medo é um sentimento humano e universal. O medo de ficar sozinho, o medo de ser traído, o medo de ser injustiçado, o medo da doença, o medo de morrer, o medo de envelhecer e tantos outros medos que o seu coração conhece. Mas o que nós podemos fazer com esses medos? Podemos usá-lo a nosso favor para que ele nos conduza à presença de Deus, para que ele nos conduza à presença de Jesus, que tem a capacidade de acalmar estes medos. Jesus tem a palavra capaz de expulsar o medo da minha vida e da sua vida. Minha gente, as dores humanas que doem hoje são as mesmas que doíam há 2000 anos atrás, quando Jesus passeava no meio do povo. E a presença de Deus na história humana, desde o princípio, foi oferecer ao homem e à mulher um braço que pudesse sustentá-lo na hora do medo. Essa é a presença de Deus. E isso, meus irmãos, não pode ser teórico, porque você, quando experimenta na sua carne a dor, quando você sente aquela dor que pulsa no seu coração e você precisa gritar, você precisa clamar por alguém, porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável sozinho. Nós precisamos de alguém que nos ajude, porque nós não damos conta. E naquele tempo Jesus passeava no meio das pessoas, e as pessoas viam nele e sentiam através dele o poder de uma palavra capaz de aliviar.
Jesus olhava e dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde todos, e eu vos aliviarei. Ir até Jesus sem reservas é o segredo. Recorrer a Jesus e ao seu braço misericordioso, buscar refúgio no Senhor, encontrar no seu sagrado coração um refúgio capaz de acabar com os seus medos. Jesus tinha um poder fantástico de olhar para as pessoas e fazê-las tomar coragem. Aqueles apóstolos que morriam de medo diante da morte do Senhor, quando Jesus chegou e olhou para eles, eles se encheram de coragem e foram. Maria, quantos foram os momentos de medo que Maria passou? E quando era olhada por Jesus, o medo dava lugar à coragem. O medo começa a sair quando nós ousamos olhar nos olhos de Jesus e buscar refúgio. Se você está perdido no meio de uma multidão, o que mais te assusta é não ter aonde fixar o teu olhar. E isso a psicologia já nos ensina, que quando nós somos olhados, quando nós somos olhados de um jeito especial, cresce em nós a crença em nós mesmos. Um olhar é capaz de te fazer acreditar em si, se for um olhar correto. Da mesma forma, se você soltar uma criança no meio de uma multidão, ela vai ficar desesperada porque ela não encontra o olhar do pai ou da mãe que é capaz de dar a ela a tranquilidade que ela precisa. Porque se ela estiver na multidão e ela bater o olho no olhar da mãe, ela se tranquiliza, porque sabe que ali é um porto seguro. Amados irmãos e irmãs, vocês devem recordar momentos em que a vida foi pesada para cada um de vocês. Momento daquela notícia de morte, daquela notícia de tragédia, da notícia da traição, do fracasso, da doença que bateu à sua porta. E você, mais do que ninguém, queria alguém que pudesse te oferecer um olhar que fosse um abrigo. E era isso que fascinava em Jesus. O olhar dele era capaz de transmitir esta força. Não era apenas a força de um argumento de um homem que tinha uma boa retórica, mas na capacidade que ele tinha de expulsar o medo que prevalecia dentro do nosso coração. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender bem do que eu estou falando. Jesus era capaz de sair do tempo dele e entrar no nosso tempo. Se você estiver caminhando com uma pessoa idosa, nós que somos mais jovens vamos num ritmo. A pessoa idosa vai ficando para trás. De vez em quando nós temos que voltar o olhar para ver aonde ela está, porque senão nós vamos avançar e vamos deixá-la para trás. E quando você volta o seu olhar para trás e diminui, desacelera o seu ritmo, você está entrando no tempo dela. Você está oferecendo a ela a oportunidade de caminhar com alguém que vai auxiliar. E Jesus era exatamente assim. Ele tinha a capacidade de entrar no nosso tempo. Ele tinha a capacidade de descer e mergulhar para entrar no nosso ritmo. E isso é tão lindo, quando nós diminuímos o nosso ritmo e conseguimos entrar no tempo do outro. Se de repente você está devagar, agora eu passo para você, você está devagar, está com medo,
e alguém segura a sua mão e olha para você e diz: não se preocupe, eu estou do seu lado. Aí você fala: não, mas você não tem que ir. A pessoa diz: não, eu tenho que ir, mas agora você é que importa para mim. Fazer a experiência de que o outro entre no seu tempo e aceitou a sua lentidão, e aceitou a sua vagareza e fez um pacto com você. Já falei disso outras vezes. Na correria do dia a dia, ninguém vai poder encontrar o outro. Na correria do dia a dia, ninguém se livra dos medos, porque a correria é especialista em colocar medos no seu coração. Quando nós não temos tempo, mais ninguém importa. E quando corremos demais, não nos sobra tempo que dê qualidade à nossa vida. Quando nós nos deparamos com os nossos limites, quando nós nos deparamos com aquilo que não temos condições de mudar, e nos entregamos ao medo de enfrentar, de levantar a cabeça e seguir, quanto a nossa situação piora. Quem aqui tem medo de mudança? Quando a gente sabe que a vida vai mudar, isso gera um conflito dentro do nosso coração. Por quê? Porque você não conhece o que vem, é novo. Quando nós temos medo de mudanças, nós geramos conflitos. E você sabe bem mais do que ninguém que se tem alguém segurando na sua mão, olhando nos seus olhos e te impulsionando e te encorajando, tudo fica mais fácil. Jesus é especialista em expulsar medos. Jesus, Ele dá conta de nos olhar nos olhos e de nos colocar em um novo tempo, de ensinar um novo jeito de olhar para os outros, oferecendo uma possibilidade nova de vida. Baseados nos ensinamentos de Jesus, nós também somos convidados a fazer a experiência de amar o outro, de olhar nos olhos de alguém e dizer: eu estou aqui, eu estou com você. Desacelerar o seu ritmo para acompanhar o outro e dar a ele a oportunidade. Se nós não nos cuidarmos, nós vamos perder o sentido, porque os tempos modernos estão cada vez mais nos tornando egoístas, insensíveis, cada vez mais egocêntricos, centrados em apenas nós, na nossa autossuficiência. Você já fez a experiência de chorar na frente de uma pessoa que te ama, sem medo de ser julgado? Estas lágrimas são lágrimas de ressurreição, porque essas lágrimas lavam a alma. Chorar na frente daquele que não te julga, mas que te impulsiona, te dá a oportunidade de ressurgir, de ressuscitar. Meus irmãos, a palavra de Jesus é redentora, ela tem o poder de nos libertar, e é por isso que nós temos que correr ao encontro de Jesus. Correr ao encontro dele e buscá-lo na adoração, na oração, nos sacramentos, para assim expulsar os medos que estão dentro de nós. Que a palavra de Deus encontre abertura na sua vida, para que você possa enfrentar os seus medos e as suas dificuldades. Jesus, naquele tempo, fez e hoje pode fazer você se renovar. E você pode dizer assim: mas eu não tenho direito, eu não me acho merecedor da graça. Eu não acho que eu mereço a graça de Deus. E que bom que você não acha que você mereça a graça, porque Jesus não gosta de agir por merecimento,
Ele age mesmo sem eu e sem você merecer. E sabe como que se chama isso? Misericórdia. Dar ao outro mesmo sem ele merecer. Não temos méritos, mas Ele concede, por amor e por misericórdia. Tome posse hoje, pelo nome de Jesus, e expulse todo medo do teu coração. Não tenha medo de dizer: Deus, venha agir na minha vida, venha transformar o meu coração. Coragem. Chega de cultivar fracassos e insucessos. Deus te projetou para o alto, para a vitória, para o topo, para o auge. Invista em você. Busque Deus. Busque estar cercado de pessoas boas que te vão conduzir a Deus. Hoje Jesus vai passar perto de você. O Padre vai conduzi-lo perto de você. Olhe nos olhos de Jesus, permita que Ele olhe nos teus olhos. E que Ele expulse os medos pela fé. Não tenha medo de Jesus. Ele é teu Deus. Ele é teu Pai. Ele é teu amigo. E Ele está aqui. O meu Deus nunca falhará. Fica de pé. Eu sei que chegará. Cante com força. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se você acredita nisso, cante. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador